Amada igreja, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9. É o texto que vai servir de base para a nossa reflexão nesta noite. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, vai animá-los, não colocando em dúvida, mas fortificando mais e mais a fé e a esperança deles, e a convicção da salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. O texto de 1 Tessalonicenses 1, 9 diz assim, todos acharam? Se não achou, é só olhar aqui na frente, querido. Viu? O texto está aqui. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e o Deus verdadeiro. Paulo está exaltando um posicionamento daquele povo diante de uma situação vivida dentro de um país, dentro de uma cidade, de idolatria, de paganismo, de descrença ao verdadeiro Deus. E Paulo está exaltando aqueles irmãos cristãos que ali estão, dizendo a eles exatamente isso. Vou ler de novo. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e o Deus verdadeiro. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração nesta noite. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai do céu, Pai querido, tem misericórdia de mim. Senhor nosso Deus e Pai, o Senhor quer falar conosco nesta noite, eu tenho certeza, e vai falar, através da Tua palavra. Me usa, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome, e usa a Tua palavra para falar ao coração dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém. A motivação e os conceitos que regem nossa vida são fundamentais, queridos, para nosso bem-estar e para o nosso sucesso, para a realização pessoal, ou não. Tudo que nós fazemos na vida tem que ter uma motivação, tem que ter conceitos, motivos pelos quais nos levam a fazer aquilo que estamos fazendo. Vamos casar? Tem que ter uma motivação. Vamos trabalhar? Temos que ter uma motivação. Vamos cozinhar? Eu gosto de cozinhar. Temos que ter uma motivação. Presta atenção, querido, tudo que nós fazemos na vida tem motivações e conceitos. E essas motivações e conceitos nos ensinam que na vida somos influenciados muitas vezes para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. Como cristãos, devemos ter o cuidado, por exemplo, com o nosso falar, com o nosso agir, pois eles influenciam quem estiver ao nosso lado, ao nosso redor. Tudo que você fala, tudo que você faz, vai influenciar alguém. Nós, seres humanos, somos facilmente influenciáveis. Facilmente. A sociedade hoje é facilmente influenciável. Se você não percebeu ainda, olhe para a sociedade, veja como ela se comporta quando houve uma fake news, quando surge uma moda nova, de uma roupa nova, os jovens principalmente andam muito em cima disso. Começou-se a fumar aquele maldito cigarro eletrônico, e todo mundo está fumando, e todo mundo diz que não tem problema, e os médicos estão dizendo, tem problema sim, vai dar problema, nós já estamos colhendo problemas disso, mas não dá problema, nós vamos fazer, nós vamos usar notícias de fake news e etc. Nós somos influenciados todos os dias
por comportamentos, por conceitos e por motivos que muitas vezes não são bíblicos, não estão na palavra de Deus, mas que, porque a maioria se comporta daquela forma, nós acabamos nos moldando muitas vezes nesses conceitos e motivos. Portanto, devemos ter cuidado com o nosso caminhar nesta vida. O pai que bebe ou fuma está influenciando seu filho, sua filha, a fazer o mesmo. A mãe que fofoca, que fala mal dos outros, está influenciando sua filha, seu filho a ser assim também. Os pais que não praticam, por exemplo, exercício físico e não são regrados com seus horários, estimulam o sedentarismo e o ócio na sua família. Precisamos ser vistos dentro e fora de casa, lendo mais a Bíblia e usando menos o celular. Falando mais da palavra e menos da palavra de Deus e menos da vida dos outros. Buscando mais conhecimento didático e menos informação líquida. Essa é a sociedade que temos vivido, queridos. Devemos estimular com nossas vidas o exemplo para que nossos filhos e família vivam para Cristo. Viver para Cristo. Paulo está exaltando estes irmãos, porque eles estão vivendo para Cristo, no meio de uma sociedade líquida, diluída. Paulo está exaltando estes irmãos e levando eles a entenderem, continuem a viver assim, os conceitos e motivos que temos quanto à nossa conversão. Eu não quero deixar nenhuma dúvida na sua cabeça hoje, não é esse o objetivo do sermão nesta noite, porque Deus não deixou dúvida nenhuma no meu coração, quando Ele falou comigo sobre os motivos e os conceitos que eu tenho quanto à minha conversão. Aonde está baseada a minha conversão? Aonde está baseada a sua conversão? Você é convertido de verdade? Ao final deste sermão, você vai entender se é ou não. Ao final deste sermão, você vai compreender se você tem conceitos e motivações que te levam à verdadeira ou te levaram à verdadeira conversão. No versículo lido de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, 3 atitudes são tomadas pelos cristãos ali de Tessalônica que chamam a atenção do apóstolo Paulo. 3. A primeira atitude é de deixar os ídolos, ele fala isso, a de abandonar uma religiosidade fantasiosa e oposta a Deus, a idolatria. Paulo diz, deixando os ídolos. A segunda atitude é de voltar-se para Deus. Deixaram os velhos, os ídolos falsos, os deuses falsos, e voltaram-se para Deus. Vós vos convertestes a Deus. E a terceira atitude que Paulo ressalta aqui é de servir a Deus, e o Deus vivo e o Deus verdadeiro. Para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Este versículo faz parte, queridos, do capítulo 1, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, escrita por volta do ano 51 depois de Cristo. Essa carta é a primeira das 7 cartas autênticas escritas pelo próprio apóstolo Paulo. As outras são Romanos, Gálatas, 1 e 2 Coríntios, Filemão e Filipenses. Aqui, neste versículo, estão alguns pontos importantes sobre o contexto histórico desta carta. Paulo está escrevendo aos tessalônicos, da cidade de Tessalônica, ou mais conhecida como Salônica. Era uma cidade importante da região da Macedônia, ao norte ali da Grécia. Fundada em 315 a.C., tornou-se a capital da província romana da Macedônia, um ponto estratégico para o império naquele momento. Era um porto marítimo, com comércio intenso,
e uma sociedade heterogênea. Sociedade essa de Tessalônica, que tinha uma elite dominante formada por líderes políticos e militares. Além disso, havia também na cidade trabalhadores, braçais, escravos, comerciantes, ambulantes, profissionais, itinerantes. Mas a vida daquela cidade era regida, a ideologia deles, da elite, era regida, considerada como um trabalho negativo, o ócio positivo. Eles viam assim. A ideologia da elite considerava o trabalho como algo negativo, enquanto o ócio era supervalorizado por eles. Em termos religiosos, em termos de religião, Tessalônica, havia uma colônia ali em Tessalônica de judeus, e um grupo de prosélitos convertidos ao judaísmo. O culto que eles praticavam era praticado a vários deuses. Deuses gregos também, era a idolatria ali muito forte, incluindo as divindades como Dionísio, como Ísis, como Artemis e outros deuses gregos. Neste versículo em específico, podemos observar a importância da evangelização e do testemunho cristão na vida dos convertidos, daqueles irmãos que ali estavam convertidos. Os tessalonicenses foram impactados pelo testemunho dos apóstolos, de Paulo e dos apóstolos, que anunciaram a palavra de Deus com poder e com autoridade. Eles não apenas pregaram a palavra, os apóstolos viveram a palavra. E isso mudou a vida daqueles irmãos ali em Tessalônica, mostrando o caminho da conversão e da vida transformadora em Cristo. O apóstolo Paulo, que escreve estas palavras aos Tessalonicenses, é o mesmo que fora comissionado aos gentios, lá em Atos 26, 18, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Este comissionado foi até eles. Paulo, então, destaca a atitude dos tessalonicenses aqui como um rompimento com as crenças e práticas religiosas anteriores. Eles não só foram convertidos, eles romperam a vida que tinham, largaram, abandonaram, viraram as costas para a vida que eles tinham e preferiram servir a Deus. E uma conversão que exclui diretamente o sincretismo vivido ali naquela sociedade. Conversão, para o apóstolo Paulo, a ideia dele, na cabeça dele, uma conversão é um giro de 180 graus na vida de uma pessoa. É uma mudança radical. É o que acontece quando o Senhor acorda os que estão mortos espiritualmente e os qualifica para o arrependimento de seus pecados e também para a fé em Jesus Cristo, conforme descreve Marcos 1,15. A conversão envolve 3 ações sobrenaturais que não cabe ao homem e não dá ao homem direito de fazê-la, porque ela é sobrenatural, porque só Deus pode realizar. Conversão envolve 3 ações sobrenaturais que somente Deus é capaz de fazer no homem: a iluminação da sua mente, a regeneração, a volta à vida espiritual e a transformação da vontade do homem de ser agora, deixa de ser escravo do pecado e passa a ser servo do Senhor. Só Deus pode fazer isso, e eles entenderam isso. Através da mensagem vivida e pregada pelos apóstolos, os tessalonicenses, convertidos, entenderam que assim deveriam viver. A Bíblia conta as histórias de muitos homens e mulheres que foram convertidas por Deus, famosos até. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, foi transformado pela pregação da palavra. O próprio Saulo, que então agora é Paulo de Tarso, o pequeno, Paulo o pequeno,
o pregador da palavra de Deus, foi convertido no caminho de Damasco. E o cobrador de impostos, então, chamado Zaqueu, que dizer dele? Mais nítido, impossível, e claro, o impossível, o que o Espírito Santo faz na vida de um homem, está ali descrito sobre Zaqueu. Ou seja, meu querido irmão, Deus traz luz na obscuridade do homem perdido. Produz uma nova vida naquele que está morto nos seus delitos e nos seus pecados. Deus dispõe a vontade humana para aceitar a sua vontade, crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Tomemos como exemplo o modelo de Zaqueu, que está em Lucas 19, de 1 a 10. O que converteu aquele homem foi a ação do Espírito Santo e moveu o seu coração a entender que ele precisava mudar radicalmente a sua vida. Nele aconteceu iluminação, regeneração e transformação da vontade. Mas o que desejamos destacar hoje aqui com os irmãos são os conceitos e motivações que temos quanto à conversão. O que te motivou a ser convertido? Que conceitos você tem com respeito à conversão? Conceito tem a ver com o que as pessoas, de um modo geral, as pessoas pensam sobre conversão. E motivações tem a ver com o que te influencia para a conversão, o que te leva à conversão. Em primeiro lugar, falemos um pouco dos conceitos que temos para a conversão. O que o mundo pensa sobre conversão? O que as pessoas, de um modo geral, falam sobre ser convertido ao Evangelho? De maneira agrupada em falsos conceitos, e quais as ênfases bíblicas requeridas que respaldam que esse conceito está fora do contexto bíblico, eu quero rapidamente passar aqui para você algumas ideias do que o mundo pensa sobre conceitos de conversão. Um deles, o primeiro conceito, é a oposição. A maioria das pessoas aí fora dizem que a conversão é desnecessária, não preciso me converter, não preciso ir à igreja, não preciso seguir a um Deus, eu posso viver a minha vida. Mas a ênfase requerida aqui da palavra de Deus é: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos 3,19. Sem arrependimento, sem confissão de pecados, não há conversão, queridos. Não existe conversão, é preciso se arrepender, é preciso pedir perdão pelos seus pecados, confessar os seus pecados diante do Pai. Outro conceito errôneo que o mundo prega é o que eles estavam ali combatendo, que Paulo diz que eles estavam combatendo, que é o sincretismo. O que é o sincretismo? É uma pessoa que diz assim: eu sou budista, eu sou muçulmano, eu sou judeu, eu sou espírita, baixo espiritismo, eu sou messiânico, espiritualista, eu sou devoto de São Judas, frequento a Universal, mas posso ser cristão também. Essa semana nós tivemos uma experiência na EBF com uma pessoa assim, que chegou ali para deixar uma criança, e começamos a conversar com ela. Perguntamos sobre a sua religiosidade, se ela frequentava alguma igreja. Ela disse: olha, eu tenho ido na Universal, eu tenho ido na Igreja Batista, eu tenho ido na Igreja Presbiteriana, eu tenho ido até, estou sendo discipulada pelos Testemunhas de Jeová. Todos falam de Deus. Todos falam de Deus. Esse é um conceito que o mundo prega. Esse é um conceito que o mundo prega. Mas a ênfase requerida aqui da palavra de Deus mostra que é um conceito diabólico, que não é um conceito que vem de Deus. Êxodo 20, verso 3, e Mateus 6, 24 diz: não tereis outros deuses diante de mim, ninguém pode servir a dois senhores.
Preste atenção nisso. Outro conceito interessante que o mundo prega é a graça barata. Graça barata, o que é isso? O que é isso? Graça barata. É aquela pessoa que diz assim: Deus é bom, não vai me mandar para o inferno. Ou, já sou aluno da EBD, da Escola Bíblica Dominical, e gosto desta igreja. Ou gosto de viver a vida, e vou viver a vida como eu acho que devo viver. Pensar do jeito que quero. E não mais sou desta igreja, ainda mais sou desta igreja desde que eu nasci. Ou ainda, toda vez que eu me sinto mal, eu faço uma oração e aceito a Cristo. Toda vez que eu peco, eu faço uma oração e aceito a Cristo. Aceita Deus, aceita Cristo, aceita Cristo. Será que ele pode até aceitar a Cristo, mas será que Cristo vai aceitá-lo desta forma? Não. Porque a ênfase requerida aqui é 1 Pedro 1, 13 a 21. Somente pelo sangue de Cristo somos remidos. Somente pelo sangue de Cristo nós somos remidos, somos salvos, somos convertidos. Somos convertidos, não nos convertemos, somos convertidos. Mas tem aqui outra questão muito importante, uma questão íntima. Conversão é algo pessoal, é coisa minha com Deus. Eu resolvo com Deus se eu quero me converter ou não. Não tem que ir na igreja, não tem que ninguém ficar pregando para mim, não tem que ninguém ficar falando para mim que eu tenho que me converter, nada disso. Eu resolvo com Deus, é coisa íntima. A religião não é algo de que se possa falar. A ênfase requerida aqui é Romanos 10, 10. Com o coração se crê, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Preste atenção, querido. Conversão é pessoal, sim. A Bíblia diz que é pessoal. Deus converte cada pessoa. Mas isso não é para ficar escondido. Isso é para mostrar. Olha o que Paulo está falando aqui desses irmãos. Eles estão provando que eles foram convertidos, porque eles abandonaram os ídolos, eles abandonaram a velha vida, eles abandonaram os costumes mundanos, eles estão servindo a Jesus, e eles estão procurando caminhar para a vida eterna. Isso é conversão. Em segundo lugar, falemos um pouco dos motivos que temos para a conversão. O que te influencia na conversão? O que faz você seguir o caminho da conversão? Na sociedade, de um modo geral, o pessoal diz assim: eu sou influenciado pelos meus pais crentes, que me obrigam a ir para a igreja. Eu sou obrigado a ir para a igreja. Ou o desejo de aceitação pelo grupo. Eu preciso ser aceito, então eu vou me converter. O desejo de casar-se com um cristão, preciso ser abençoado, então vou casar com um crente. Caso com um crente, mesmo que eu não seja crente, eu vou ser abençoado. Esses são alguns motivos orientados pela sociedade para definir a conversão. Motivos orientados por eu mesmo. Eu vou à igreja porque, se eu for à igreja, eu vou conseguir enfrentar os meus problemas pessoais. Eu vou obter paz com as outras pessoas. Eu vou obter prestígio, eu vou obter poder. Eu vou escapar das obrigações de outra religião. Eu vou obter um emprego ou ganhos pessoais. Doutrina da prosperidade pregada de maneira errônea, inclusive pela Igreja Universal. Obter saúde ou benefícios médicos. Eu vou buscar a bênção, mas eu não vou buscar o Senhor da bênção. Eu vou obter felicidade. Na igreja eu tenho felicidade. Preste atenção, queridos. Parecem conceitos bíblicos, mas não são. Não são. Motivações orientadas para Deus. Esses são mais graves ainda. Conceitos e motivações. Motivações que me levam à conversão. A consciência do amor de Deus. Deus me ama, então eu tenho que ir à igreja.
Um senso de pecado e da necessidade do perdão. Eu preciso buscar o perdão, então eu vou à igreja. O desejo de estar em paz com Deus. O desejo da santidade pessoal. A necessidade de livrar-se dos poderes satânicos e malignos. Enquanto nós conversávamos com aquela pessoa que levou a criança na IBF, a criança começou a ter algumas atitudes estranhas. E a pessoa logo falou, está endemoniada, está possessa. Ela tem alguma coisa diferente, que eu já levei no médico, o médico não viu nada. Não. Ela só não estava se adaptando ao espaço. No momento em que ela entrou no grupo, no momento em que ela ficou com as crianças, tudo se acalmou, tudo mudou, tudo se enquadrou. Presta atenção, querido, conceitos que o mundo prega, errados. O desejo de conhecer a Deus. Eu quero conhecer a Deus, mas eu não quero viver com Ele, eu só quero conhecê-lo. A convicção de que a mensagem cristã, de fato, ela é verdadeira. Então, porque ela é verdadeira, eu vou segui-la. Eu não creio nela, mas porque ela é verdadeira, eu vou segui-la. Parecem com motivações próprias de um cristão, mas não são. A sua conversão está baseada em algum conceito e motivação aqui mencionado? Pare um pouquinho agora e pense. A sua conversão está baseada em algum conceito e motivação aqui mencionado? Ou a sua conversão está baseada naquilo que a Bíblia diz ser, de fato, conversão? E o que é, de fato, conversão? O apóstolo Paulo descreve, e nós lemos no texto no início. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, elogia a fé e a transformação daquela comunidade. Isso é conversão. Ele elogia a transformação dos Tessalonicenses, que deixaram a idolatria, serviram a Deus e esperavam a vinda de Jesus. Isso é conversão. Essa passagem nos lembra a importância de uma fé ativa e da esperança da redenção futura. Isto é conversão. Eu vivo para Cristo, eu sirvo a Cristo, eu ando com Cristo, eu falo com Cristo, eu obedeço a Cristo, custe o que custar. Custe as minhas amizades, custe o meu emprego, custe a minha vida. Eu vivo para Cristo. Isso é conversão. Assim como os tessalonicenses, meus queridos irmãos, também nós somos chamados a ser testemunhas vivas do poder regenerador de Deus em nossas vidas. Devemos estar dispostos a compartilhar a mensagem do Evangelho, principalmente com aqueles que estão ao nosso redor, mostrando através de nossas ações e palavras o amor e a graça de Deus. Isso é motivo e conceito suficiente para ser convertido. Você é convertido, querido? Você tem os motivos e os conceitos corretos quanto à conversão? Vou ler mais uma vez o texto, preste atenção. Pois eles mesmos, Paulo está dizendo, os tessalonicenses, no tocante a nós, apóstolos, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus, que Deus nos ajude a sermos servos convertidos, de fato.
e que isso seja mostrado ao mundo, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Baixe sua cabeça, querido. Coloque-se diante do Pai agora, nesse instante, e refaça os seus conceitos, se por acaso eles estiverem baseados em coisas que a Bíblia não ensina. Refaça os seus conceitos com respeito à sua vida, à sua nova vida, a vida que Deus prometeu a você e que um dia você assumiu diante do Pai como convertido do Senhor. Olhe para o seu coração, olhe para a sua mente, olhe para como você tem vivido e avalie se de fato você tem vivido para Cristo, você tem andado com Cristo, você tem falado de Cristo, você tem respirado a palavra de Cristo, ou outros conceitos quaisquer têm regido a sua vida. Se isso tem acontecido, em nome de Jesus, peça perdão a Ele agora. E coloque-se diante do Pai disposto a ser reconhecido como Paulo reconheceu estes servos dele. Se Paulo viesse aqui hoje, subisse nesse púlpito e olhasse para nós, será que ele diria o mesmo que disse aqui dos Tessalonicenses? Será que ele diria o mesmo deles? De nós? Pai do céu, Pai querido, tem misericórdia das nossas vidas. Senhor nosso Deus, nós vivemos num mundo desafiador. Num mundo que caminha cada dia mais para distanciar-se do Senhor. Um mundo que não quer saber do Senhor, que não quer saber da sua palavra, que não quer saber de obedecê-lo. Pai, não nos deixe ser influenciados por estes conceitos mundanos que acabam distanciando o teu povo de ti. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos a termos a clara visão em nossa mente, em nosso coração, de que fomos resgatados por Cristo Jesus, vivemos agora por Cristo Jesus, para Cristo Jesus. Pregamos o evangelho do amor, da graça, da misericórdia e da salvação por meio de Cristo Jesus. Somos novas criaturas, e isto precisa ficar evidente ao mundo. Cuida de nós, Senhor. Dirige os nossos passos, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso falar, o nosso meditar, o nosso caminhar, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, e que vidas sejam tocadas, não por nós, mas pela ação do Teu Espírito Santo, usando cada um de nós como instrumentos neste mundo. Em nome de Jesus, amém.